Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, desagradar as pessoas é muito desagradável. E em vários casos, causam muitas consequências. É certo que, para se realizar, não pode, de maneira alguma, fugir da incompatibilidade e da impopularidade. Às vezes, para realizar, tem que desagradar. Agora, desagradar a um pai, a uma mãe, em sua ignorância, é uma luta, é um sacrifício, é uma peleja. Porque você pode, como filho, está vendo de uma maneira bastante racional que aquele passo que está desagradando ao pai ou à mãe é correto. Nós temos casos como seja uma moça lendo a Bíblia e por meio do Espírito ela toma conhecimento da mensagem, da verdade, mostra aquilo para os seus pais. E então, eles orientados e estabelecidos numa doutrina contrária à dos apóstolos, firmam um cerco contra ela. Então ela vai ter que desagradar aos pais. Ele vai ter que desagradar os pais. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, casa, esposa, terra. Por minha causa, disse Jesus, não é digno de mim. O verdadeiro crente sempre sacrifica alguma coisa. Ele tem que desagradar. Ele desagrada até no ambiente. A sua postura, às vezes, é inconveniente. Numa empresa, corre-se até risco de vida, perde-se emprego por não combinar com certas falcatruas.
desvios em órgãos do Estado e outros lugares. Mas agora, que tal desagradar a Deus? Entre uma coisa e outra, você tem que pensar na sua vida. Eu estou agradando ou desagradando a Deus? O que vale dizer também, estou alegrando ou entristecendo ao Espírito Santo, a Deus? A pessoa que desagrada a Deus jamais pode obter o único meio de alcançar a salvação. Jamais pode obter o único meio de estar no arrebatamento. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 8. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 8. Então aí está, diante de nós, uma grande realidade, um grande fato, que nós podemos ou não agradar a Deus. E a única maneira de agradá-lo, então, está bem claro, bem notório, é tendo fé em sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, qual a fé que realmente agrada a Deus? Há uma só fé, diz São Paulo, aos Efésios capítulo 4. Há um só batismo. Há um só Senhor. Qual é a fé? Você diz, é da minha igreja, é que agrada a Deus. O outro diz, não, é da minha. É da minha igreja. O outro já chega, não, é da minha igreja. Aí nós vamos ter milhares de fé agradando a Deus. Isso é utopia. Isso é ser enganado. Isso é ter a consciência cauterizada. Nós temos de saber conscientemente que só há uma fé que pode agradar a Deus. Uma fé. Voltemos a São Paulo. Há uma só fé. Um só batismo. Engraçado, eles citam, esses que batizam nos títulos, citam esse versículo. Há um só batismo. Ao qual batismo que Paulo se referiu? Ao qual batismo ele estava referindo? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando ele não fez isto? Quando ele próprio foi batizado invocando o nome do Senhor? Quando os apóstolos não fizeram isto? Batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Aí está a fé. O batismo, um só batismo, é apostólico. É Atos dos Apóstolos. O que significa Atos do Espírito Santo através dos apóstolos.
Então o Pentecostes não teve sentido algum. Se Pedro continuou sendo objeto de dúvida quando ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando Filipe batizou lá em Samaria, quando o próprio Pedro, na casa de Cornélio, mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Para que o Pentecostes? É para falar a língua e fazer milagres. Profetizar a maneira conveniente das pessoas. Que é isto? Essa fé e esse batismo e esse Senhor, veja só, Paulo está se referindo à fé apostólica, à fé de Abraão. Abraão viu 3 e falou, meu Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele não disse, meus senhores. 2 eram anjos que foram para Sodoma, foram estar com o justo Ló, que não legou nada, absolutamente nada de bom para a humanidade. 2 filhos. Foi a única coisa que ele deu. 2 filhos gerados dele próprio em suas próprias filhas. 2 nações perversas, bastardas, idólatras, tropeços. Então Abraão é chamado por todos os evangélicos, todos os cristianismo, de o pai da fé. Mas qual fé que ele é pai? É o pai da fé de Niceia, do concílio de Niceia? Elias ironizou os profetas de Baal. É uma ironia mesmo. Abraão é pai da fé do concílio de Niceia. Quando começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, 325 anos depois de Cristo. Quando eles estabeleceram o dogma da Santíssima Trindade, das 3 pessoas distintas. Meu Deus, isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia, não é apenas heresia. Isso sim que é blasfêmia, que é heresia, que é seita. É seita fornicária da grande meretriz. Abraão não é pai da fé de Niceia. Aleluia. Ele conheceu muito bem. Ele teve 2 experiências especiais. Uma com o próprio Elohim, recebendo a promessa, recebendo o filho. Ele teve a experiência de tomar a ceia ministrada. A Bíblia diz que Melquisedeque, que fala de Cristo, não tinha princípio nem fim, nem tinha genealogia. Deu pão e vinho, não foi suco de uva. Jesus não era diabético para ter um sangue açucarado. Já que é símbolo, que é tipo, tem que ser um tipo perfeito. Mas é fé, tudo isso é fé. Que experiência! Ele teve experiência com Melquisedeque. E ele nos legou
essa doutrina que há um só Deus, um só Pai, que é sobre todos e por todos e em todos. Pai sobre nós é Deus. Conosco é Filho, em nós é o Espírito Santo. Agora, quando você é um incrédulo, um cético da Bíblia, o cético não é propriamente o ateu. O ateu que diz que não existe Deus. Incrédulo. Geração incrédula, perversa. Profetizado isso aí por São Pedro. Ele não estava se referindo aos pagãos. Mas cria-se toda modalidade de fé, de maneiras, e querem obrigar a Deus a servir-lhes. Não se engane com isso. Mas eu fui abençoado, eu fui abençoada. O joio fala assim, opa, seu trigo, eu também estou abençoado com essa chuva e com este sol. Mas essa não é seródia, esta não é temporão, essa não é aquela chuva de ensinamento, é a chuva que cai sobre todos. Mas a chuva que cai sobre os escolhidos, não cai. Não cai sobre os bastardos. Porque Deus toma por filho aquele que suporta a sua correção, suporta a mensagem dele. A mensagem de Deus é sua correção. Ainda que não dê conta, como eu não dou. Mas eu aceito. Preciso ser corrigido. Eu aceito esta mensagem, porque preciso dela. Ela é a correção de Deus. Ela é a disciplina de Deus. E agora? Você vai ficar mastigando isso, hein? Vai ficar mastigando mesmo. Abraão é pai da fé de Niceia ou de Jerusalém? Responda para si própria, para si próprio. Ou você é um cético? Um cético da exatidão da palavra? Melhor seria que ficasse quieto. Ficasse quieto. O que é pecado? Pecado é uma fé errada. É errar o alvo. Pecado é incredulidade. Incredulidade é o pecado mãe. Na exatidão da palavra. Isso tem que ser bem pensado. Unicamente. Há dois elementos, unicamente, que governam o ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Essa fé da qual Abraão é pai. Ele não é pai da fé do tabernáculo da fé. Ele não é pai da fé da metodista, da batista, e aí você faz essa corrente aí, essa lista. Vê se dá conta de terminar. Paulo fala, eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a fé de Abraão. Vivo na fé do Filho de Deus. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ou você está sendo governado
Pela dúvida ou pela fé? Uma fé que não é verdadeira, que não é de Abraão, que não é dos apóstolos, que não é dos profetas, que não é do Senhor Jesus. É o quê? É dúvida. É dúvida. Ela não é fé, na verdade, ela é dúvida. Está colocando dúvida no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo, colocando dúvida nos atos dos apóstolos e pondo fé nos atos de quem? Dos modernos, dos intérpretes da Bíblia Sagrada para a sua própria condenação. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Você tem que ter fé como fundamento. E para isso acontecer, você tem que escapar da corrupção que há no mundo, da fé corrompida, da vã maneira de viver herdada dos pais de Nicéia. Elias não viria converter os corações dos filhos à fé de Nicéia, dos corações dos apóstolos de Nicéia. Os apóstolos de Jerusalém erraram, enganaram, não é? E os de Nicéia, os apóstolos, entre aspas, apóstolos mentirosos da iniquidade, do pacto político-religioso fornicário da grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Você tem que pôr fé no que eles dizem, então. Porque isso veio através dos séculos, se tornou tradição, a vã maneira de viver herdada dos pais. Mas Elias veio converter os corações dos filhos à fé apostólica, aos corações apostólicos da igreja primitiva. Aleluia! Aqui está posto o fundamento. Fé. Você só pode construir uma casa espiritual sobre este fundamento. Fé. Única, singular. Uma só fé. Essa é dos apóstolos e dos profetas. Por isso, sem dúvida alguma, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você terá pressa de fazer isto. Como eu fiz, como tantos têm feito, desagradando a alguém, mas agradando ao Pai, agradando a sua alma. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. No sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver,
na sua graça vou viver, em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando o clarim ao fim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Uma voz ressoa de geral clamor: dai-nos luz, dai-nos luz. Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Ansiamos vida, paz, consolação. Dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo só que Deus nos dá perdão, Dai-nos luz, dai-nos luz. dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Dessa luz de Jesus, aos milhões perdidos sem tardar valei. com a luz de Jesus. Dai-nos luz, a muito gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Dai-nos luz, a tão preciosa luz de Jesus, o Salvador. De Jesus, o Salvador. De Jesus.